hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o trabalho com grupos na atenção básica, né? Temos outras webs no nosso portal que abordam esse tema, algumas questões mais conceituais, alguns exemplos, algumas dicas que vocês podem buscar também no nosso acervo. Bom, a web de hoje, ela vai ter um objetivo mais de trabalhar essa questão da etapa do planejamento, da organização. Trouxe alguns exemplos bem práticos de algumas dinâmicas de início, de desenvolvimento do grupo e como é que a gente pode fechar o grupo e como é que a gente prioriza o trabalho de grupo na atenção básica, né? Se é para todas as demandas que chegam na atenção básica que eu devo fazer o grupo ou de que forma eu priorizo, né, o público-alvo para se trabalhar questões no grupo. Então, para a gente poder recordar o conceito de grupo, então, grupo consiste numa técnica de trabalho cujo objetivo é promover o processo de aprendizagem, reflexão, comunicação e ação entre um conjunto de pessoas, que elas são movidas por uma necessidade semelhante, um objetivo único, que se reúne em torno de um trabalho, né, numa tarefa, uma atividade, a fim de conseguir alcançar um objetivo comum e alcançar os seus resultados, né, que foram planejados com este grupo. E os profissionais de saúde, eles seriam o quê? Os responsáveis por propiciar essa condição favorável, né, no processo de reflexão crítica do processo de saúde e doença do usuário, né, desse conjunto de pessoas, para estimular mudanças, transformações de atitude, habilidades, né, para poder estar lidando com os problemas de saúde. Bom, quando a gente pensa grupo como uma estratégia de trabalho, que ela tem um objetivo único, né? Que é um conjunto de pessoas que busca alcançar um resultado, a gente pode pensar em alguns tipos de grupos, né? Então, algumas abordagens, né, que podem conduzir o objetivo do grupo. Então, eu posso ter grupos, né, que vão ser estruturados quanto ao seu objetivo, né? Então, eles podem constituir uma forma participativa para envolver e oferecer estratégias de suporte, realização de tarefa, promover socialização, melhorar o autocuidado, né, oferecer práticas psicoterapêuticas. Então, um tipo de grupo poderia ser um grupo de promoção de saúde. Então, os grupos de promoção de saúde, eles vão envolver ações que vão ter o objetivo de transformar a condição de saúde, o trabalho e que tendem a influenciar nos problemas de saúde daquela pessoa. E elas são, muitas vezes, né, ações voltadas para ampliar a autonomia de forma geral das pessoas e buscando o bem-estar. Ela não tem o foco numa doença, e sim num grupo de pessoas, né, que busca promover a saúde. Um outro tipo de grupo são os grupos que têm o objetivo de estimular a prevenção de doenças. Então, vão ser aquelas atividades, né, aquelas dinâmicas que vão ser desenvolvidas com um coletivo de pessoas que têm esse objetivo de orientar as pessoas a evitar o surgimento, né, que evite algum surgimento de alguma doença, reduzir a incidência e a prevalência de algum agravo de saúde, através dos conhecimentos epidemiológicos daquele território e também sempre de acordo com o diagnóstico dessa comunidade. Também vou poder organizar grupo na atenção básica vinculado a algumas ações de saúde, vinculado a estratégias de assistência, né, a estratégias de cuidado continuado. Por exemplo, há alguns grupos que vão ajudar a ensinar as pessoas a realizar alguma tarefa, promover a socialização, grupos de psicoterapia, que podem estar relacionados com um grupo diabético, vamos supor, grupo de suporte diabético. Então, de repente, ensinar os diabéticos alguma técnica dentro da culinária para fazer alimentos, né, que tenham baixo teor de açúcar e aí, assim,
trabalhar a questão da alimentação saudável, né? A grupos de puericultura, para estar trabalhando junto com a mãe a questão da educação, das higienes e do cuidado do recém-nascido, né? Até dos 2 anos de idade. Grupo para dor, né? Grupo para pessoas que perderam algum familiar ou algum ente querido, pessoas que foram amputadas, pessoas que estão naquele momento de alta, como pacientes psiquiátricos que tiveram alta, diabéticos que passaram por alguma internação recente, pacientes com pós-cirúrgico ou pacientes ostomizados. Então, são grupos, né, que vão estar relacionados à oferta dos serviços de saúde, né, e para trazer, então, esse momento tanto assistencial como educativo para esse grupo de pessoas. Ou eu posso também organizar grupos compartilhados na atenção básica, com o NASF ou outros pontos da rede de atenção. Por exemplo, um grupo de fisioterapeuta, um grupo que envolva o fisioterapeuta e o técnico de enfermagem, com o objetivo de trazer orientações sobre postura corporal. Um grupo com profissionais com formação de práticas integrativas, o médico e o enfermeiro. Então, de repente, criar um grupo de automassagem, de aurículo, por exemplo, no cuidado de pessoas que queiram parar de fumar, né? Ou um grupo com assistente social ou psicólogo com os agentes comunitários de saúde, com o objetivo de trabalhar os cuidadores, trabalhar a prevenção do envelhecimento, implementar a terapia comunitária, né, ou apoio ao acolhimento às vítimas de violência. Então, existem N formas, né, de se trabalhar com o grupo, e essa necessidade, né, essa a recomendação de se trabalhar com o grupo, ele tem todo um contexto, não é porque o Ministério da Saúde, ou a Secretaria Estadual do Estado, ou a própria Secretaria Municipal recomenda a criação de grupo, que a gente tem que fazer grupo para todas as faixas etárias. Existe um porquê se trabalhar com grupo. Então, uma das justificativas, né, de se trabalhar com grupo é que é uma atribuição da equipe da saúde trabalhar com grupo? Por quê? Porque através das atividades com grupo, você possibilita essa interação, essa troca de saberes, de experiência entre o profissional e o usuário. E com isso, né, favorece essa construção de novos saberes e criar estratégias para que as pessoas consigam mudar, né, aquela condição de saúde dela, consigam criar habilidades para lidar com aquela situação, né, e que isso não seja um problema para a vida dela. E, além disso, né, existem situações que se aplicam ao trabalho de grupo. Então, quais são as situações que vão estar surgindo na atenção básica que devem ser trabalhadas em grupo? Situações que eu precise, né, aumentar a participação de uma forma ativa do sujeito, né, daquele indivíduo, daquele cidadão. Para quê? Para mim poder, junto com ele, traçar estratégias, traçar metas, buscar resultados, né, e conhecimentos, habilidades para ele conseguir lidar com aquele problema de saúde que ele se encontra. Então, aumentar a autonomia do sujeito. Então, a gente tem que pensar assim, bom, será que todos os pacientes hipertensos e diabéticos, eles devem estar num grupo? Quais hipertensos e diabéticos o grupo vai ser favorável? E quais hipertensos e diabéticos eu preciso ter um acompanhamento mais próximo, numa consulta individual, numa consulta compartilhada? Então, a estratificação de risco dentro da atenção básica e o reconhecimento do território vai sinalizar quais são essas situações que acontecem no contexto de trabalho das equipes da saúde que merecem a articulação através do trabalho em grupo. E aí eu lanço algumas perguntas para vocês refletir e pensar como é que está a organização do grupo na atenção básica no município de vocês. Primeiro, todo mundo conhece o território, né? Quais são as principais demandas e necessidades que existem no território de vocês?
A equipe de vocês, ela está organizando o grupo pela perspectiva, né, das necessidades e demandas levantadas na comunidade, ou faz o grupo pela tradição histórica de se ofertar grupo na unidade de saúde? Tá? Então, isso é uma reflexão muito importante. Bom, então, como é que a gente organiza o trabalho em grupo na atenção básica, né? Então, tudo parte do planejamento de ações, da execução dessas ações planejadas, pautado no diagnóstico do território e, com isso, pensar em estratégias de conseguir estar, de alguma forma, verificando os resultados e quantificando de que forma, né, aquele trabalho em grupo teve um impacto positivo ou negativo naquela proposta que eu me propus, junto com o grupo, de alcançar. E aí existem algumas etapas que a gente vai discutir. Então, essa web a gente vai trabalhar essas questões mais práticas da organização do grupo, né? Não tanto essa questão conceitual, né, que envolve o trabalho do grupo, as questões ligadas à educação popular, à educação em saúde, que em outras webs que a gente tem editado no núcleo, vocês podem estar buscando e aprofundando essa questão mais conceitual, né, e teórica da formação do grupo. Então, que etapas eu devo pensar? Essas etapas são etapas dinâmicas, são sugestões, são etapas fixas, né? Mas algumas ações que eu devo pensar antes de conduzir o grupo e depois que o grupo ele aconteceu. Então, primeira coisa, eu preciso, então, definir, entender, priorizar, selecionar quais são as demandas e necessidades do território. Depois eu vou pensar assim, bom, a partir desse olhar no território, como é que eu vou priorizar o problema e qual é o objetivo sanitário deste grupo, né? Para quê? Eu sabendo o objetivo do grupo, né, sabendo qual é o problema principal que eu quero trabalhar com esse grupo e esse conjunto de pessoas que tem características semelhantes, eu vou então planejar as ações. Né? E essas ações eu vou estar planejando em conjunto com as pessoas que participam desse grupo. Para quê? Para poder significar, né, aquela estratégia dentro da vida da pessoa. Porque se a pessoa ela não aderir, ela não concordar, ela não criar um significado daquela proposta para a vida dela, de que forma aquela estratégia vai trazer benefícios para ela, ela não vai ter adesão ao grupo, ela não vai se esforçar, né, para colocar em prática tudo aquilo que a gente preparou e pensou que é positivo para a vida dela. E aí sim eu vou organizar o grupo, vou conduzir o grupo propriamente dito. Fechado o grupo, eu preciso pensar estratégias de registrar, porque a atividade coletiva é uma produção de cuidado da atenção básica, né? Então, existem fichas do ESUS específicas para mim registrar a atividade coletiva, né? Identificando o público-alvo e a prática de saúde que eu utilizei, e também vou pensar em instrumentos de avaliar essa ação. Para quê? Para chegar no objetivo, da imagem objetiva que eu tracei, que é trabalhar com o grupo, com essa perspectiva de transformar atitudes, criar um conhecimento crítico e reflexivo, criar habilidades para lidar com os problemas, né, que são comuns naquela população-alvo. Então, quando eu estou definindo qual a necessidade, demanda do território, o que eu preciso fazer para chegar nesse diagnóstico inicial? Eu preciso fazer o diagnóstico comunitário, eu preciso levantar as informações de indicadores de saúde da minha comunidade e preciso também identificar as questões relacionadas ao risco e vulnerabilidade. Então, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, primeiro ponto, quando eu penso num grupo, é olhar para o meu território. Por que eu preciso olhar para o meu território para traçar uma estratégia de grupo? Por quê? Eu só vou conseguir ajudar a melhorar o cuidado das pessoas que estão nessa área descrita do meu território, né, se eu conhecer a demanda, né, e as necessidades dela. Se eu começar a entender o que acontece no dia a dia dessas pessoas que moram no meu território. O que elas enfrentam no dia a dia, né?
O que elas fazem para comer uma comida sem sal ou sem açúcar e se conseguem fazer isso, né? Que tipo de atividade elas gostam de fazer e quais as possíveis estratégias que podem sensibilizar elas a aderir à atividade física na vida dela. Se o medicamento traz algum tipo de conforto ou benefício ou só está trazendo malefícios e reações adversas para aquelas pessoas, né? Saber identificar pessoas e grupos com necessidades de saúde semelhantes de acordo com a estratificação de risco que é de competência da atenção básica fazer, né? Conhecer a minha população, bom, do que ela adoece, quais são as principais queixas, quais são os motivos que elas são internadas, quais são os principais fatores que determinam as doenças nessa população, qual é a faixa etária, quando as crianças nascem, né? Quantas crianças nascem, quando que as crianças nascem, né? Quantos anos as pessoas vivem no meu território, para mim poder fazer esse desenho e estar pensando, bom, que público, né, eu vou investir no trabalho em grupo e que grupo de pessoas eu vou ter que investir em atendimentos individuais. Bom, então esse diagnóstico local desse território que é vivo, que é dinâmico, ele vai trazer informações para nós, equipe, quanto à necessidade e demanda, né? E vai ser um disparador do processo de organizações de ações e serviços de saúde. Tá? E essas informações eu posso ter fontes primárias e fontes secundárias, né? Então, posso fazer uma busca local, posso fazer observações locais, posso conversar com informantes chaves, como liderantes de bairro, pastoral da saúde, pessoas, né, benzedores, membros de associação de bairro, etc. E a própria visita domiciliar realizada pelos agentes comunitários pode ser uma fonte de informação. Ou eu posso também pesquisar no PEC, né, no Prontuário Eletrônico do SUS, nos relatórios do CISAB, né, ou relatórios municipais, relatórios estaduais, né, listas de acompanhamento do acolhimento da própria unidade. Para quê? Todo esse conjunto de informação vai ajudar com que a equipe consiga compreender o contexto, qual é a situação, o problema, quais são as causas, quais são as consequências e qual é o público-alvo que eu vou escolher para propor novas formas de cuidado, né, que aumente a autonomia dessas pessoas que eu entendi junto com a minha equipe que a estratégia de grupo é favorável. E aí, onde é que eu penso tudo isso? Na reunião de equipe. Então, a reunião de equipe vai ser o melhor momento, o espaço para que a equipe possa discutir e analisar as necessidades e demandas do território. E essa discussão, né, da importância do diagnóstico de saúde, né, na área de abrangência da equipe, ela constitui uma matéria-prima fundamental para a elaboração de qualquer ação. Tanto para definir estratégia para ser implementada a fim de enfrentar um problema individual, né, quanto eu pensar estratégias, né, coletivas para mim poder trabalhar questões que são semelhantes dentro de um público-alvo. E com isso, né, avaliar também a eficácia e eficiência dessas ações que estão sendo planejadas. E aí eu trouxe um caso para a gente trabalhar um pouquinho nessa identificação do território, né? E ele servir de linha, né, de raciocínio dentro das outras etapas que a gente propôs aqui de trabalhar com o grupo. Então, analisando o território dessa equipe, então, as agentes comunitárias da equipe de Santana, elas realizaram um cadastramento, né, por meio da visita domiciliar dos indivíduos e domicílios no ESUS e identificaram um grande número de pessoas, né, mulheres, donas de casas, entre 50 e 71 anos, que se autorreferenciaram como fumantes e usuárias de benzodiazepínicos para o tratamento de ansiedade. O que aconteceu? Essas informações foram trazidas para a reunião de equipe e as agentes comunitárias, além de relatar essas questões que elas
coletaram com a ficha do SUS, elas puderam visualizar que essas pessoas, né, essas mulheres que citaram que eram usuários de benzodiazepínicos, elas reclamavam muito do tempo ocioso, da baixa estima, do pouco convívio social, né, e que esse medicamento trazia conforto e elas tinham medo de parar de fumar. Na discussão, né, a enfermeira também consultou os prontuários eletrônicos e conseguiu verificar que houve em várias dessas mulheres uma tentativa gradual de se retirar o medicamento, mas todas sem sucesso. E que o acompanhamento dessas mulheres, elas acabavam sendo mensal e se restringiam para a troca de receituário. E nessa discussão em reunião, os próprios profissionais eles relataram que eles se sentiam inseguros, né, em retirar o medicamento, até porque se tratava de uma prescrição de especialista. Bom, aí eu pergunto, né, o que foi que a gente conseguiu identificar com essa discussão do diagnóstico? Primeiro, um público semelhante, um público-alvo. Mulheres, donas de casa, entre 50 e 71 anos, de baixa renda e casadas, certo? Então, aí a gente consegue ver uma semelhança no conjunto de pessoas que tiveram essa mesma situação, problema, fumantes e em tratamento de ansiedade. E o que tinha de comum ainda nessas mulheres? A questão que tinham tempo ocioso, baixa autoestima, pouco convívio social, né? E que o medicamento trazia um conforto. E além disso, todas elas, na sua grande maioria, tentaram parar de tomar o ansiolítico, no entanto, não tiveram um sucesso nesse desmame dessa medicação e continuavam renovando. Né? Então, a gente tem aí uma análise da nossa situação, problema, e a gente consegue pensar estratégias, né, para essas pessoas. Bom, nessa situação, caberia o trabalho em grupo? Caberia, né? Por quê? Porque o atendimento individual dela, de ficar só renovando a receita, ela vai acabar, né, tornando essa pessoa cada vez mais dependente e segura, né, entendendo que a única solução dela é o medicamento. O que eu preciso trabalhar nessa pessoa? É o medicamento ou todas essas questões sociais que envolvem aumento da autoestima, o empoderamento e o compartilhamento de estratégias para a gente sair desse problema? Então, o grupo casa nessa situação. É uma estratégia interessante que pode ser tanto focada nesse público, posso fazer um grupo fechado com essas mulheres, né? Posso fazer um grupo aberto com outras pessoas que possivelmente tem ou não esse problema, e posso pensar também num grupo com perspectiva de promoção ou um grupo de perspectiva de prevenção mesmo, e aí de repente envolvendo as questões do uso do fumante. E aí eu penso assim, bom, como é que eu priorizo esse problema? Então, como é que eu faço a seleção e a priorização do problema principal? Qual que é o problema principal aqui? É o uso do psicotrópico ou são as questões sociais que envolvem essas pessoas? Né? Então, o que é a causa e qual que é a consequência e qual é o principal problema? Né? Como é que eu analiso as causas e consequências desse problema que eu defini? Né? E o que eu quero com esse grupo? Então, existem diferentes técnicas para a gente analisar as causas e consequências. Eu trago o exemplo aqui da técnica da árvore, né, de pensar as causas como a raiz da árvore, o problema central como o tronco da árvore, as consequências, a copa da árvore. Né, e a gente pode pensar como situação problema para os profissionais o uso continuado de medicamento. Ok, quais são as causas desse uso? As causas são excesso de tempo ocioso, solidão, baixa estima, medo de tirar, a própria insegurança dos profissionais. O que isso vai gerar nessas pessoas? O medicamento ele vai apenas diminuir os sintomas das pessoas, né, com ansiedade, vai provocar interação, vai provocar efeitos adversos que a gente sabe que tem, mas não vai resolver as questões sociais. E aí o grupo ele não pode ser focado no medicamento e na patologia apenas ansiedade. Eu preciso pensar em estratégias que vão empoderar essa pessoa e tornar ela mais autônoma, né?
promover a socialização dela, trazer outras alternativas para mim que eu possa torná-la ela menos ansiosa e, consequentemente, ela conseguir trabalhar isso, né? Então, quando eu defino a imagem objetivo do meu grupo, né, o meu objetivo principal, o meu objetivo sanitário, eu tenho que levar essas questões. Bom, então, o uso de benzodiazepínico é um problema? É um problema de saúde pública, é o que a gente tem muita atenção básica hoje. Ok, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso propor novas estratégias de cuidado para esse grupo de pessoas, para trabalhar autoestima, socialização, controle da ansiedade, que, consequentemente, vai reduzir o uso de psicotrópico, né? E não o uso de psicotrópico como sendo o foco-alvo da nossa estratégia. E aí, definido isso, eu vou planejar as ações. Então, o público, a infraestrutura, o tamanho do grupo, as dinâmicas e o tempo para esse grupo. Então, vamos lá. Quando a gente planeja as ações para organizar o grupo propriamente dito, então planejar as atividades a serem realizadas no grupo também é essencial para alcançar o objetivo principal que a gente traçou. Por quê? Se eu não faço um planejamento prévio, eu vou correr o risco de estar dando um tiro às cegas, né, e passar. Com o passar do tempo, as pessoas vão desistindo de participar do grupo, porque eu vou para o grupo e não tem significado, aquele grupo não me está somando, não me está trazendo estratégias, eu vou para o grupo e fico sabendo, eu discuto e volto para casa com as mesmas informações que eu tive, então não me agregou conhecimento, não me agregou estratégia, não me trouxe nada de novo, não significou aquele grupo para mim. Então, planejar as atividades vai ser importante, por quê? Porque eu também preciso envolver as pessoas nesse planejamento. Então, se eu consigo fazer um planejamento pensando, né, no participante e também nas sugestões que ele tem, eu vou fazer com que ele se envolva ainda mais nesse grupo que vai ser desenvolvido. E aí, pensando, né, nessas questões, nessas etapas do planejamento, né? Então, como eu comentei, eu posso ter um grupo heterogêneo e um grupo homogêneo. Então, nesse caso que a gente trouxe de exemplo, seria um grupo homogêneo, né? Então, tratam-se de mulheres com a faixa etária muito próxima e com questões sociais muito parecidas. Então, poderia trabalhar um grupo focado, aberto, ou um grupo fechado com essas mulheres? Poderia. Né? O que eu vou fazer? Então, eu preciso discutir com os participantes o que eles pretendem com a formação do grupo. Elas querem, de repente, dançar, elas querem, de repente, aprender a fazer alguma arte manual para ocupar um pouco esse tempo ocioso, elas querem ter um dia da beleza para aumentar a autoestima e a partir desse dia da beleza a gente abordar as questões da ansiedade, elas querem aprender outras práticas de saúde que elas possam, né, ter mais autonomia, por exemplo, uma automassagem, ou querem receber outras práticas para diminuir o uso do psicotrópico, de repente como uma auriculoterapia, ou outras práticas de saúde, como Qigong, yoga, práticas corporais, a própria fitoterapia, né? Que outras práticas eu posso trazer para esse grupo para envolver mais? E discutir quais as atividades e ações vão poder ser realizadas para atingir o objetivo de interesse do grupo. E para mim pensar nisso, eu vou pensar também nos recursos. Então, quais são os recursos humanos? Então, se eu pensar numa prática integrativa, quem do meu grupo, né, de profissionais ou quem da comunidade sabe aquela prática que o grupo escolheu? A gente quer aprender técnicas de respiração. De repente, eu não tenho ninguém no grupo de profissionais que saiba fazer uma técnica de respiração. Mas, de repente, tem um profissional que se habilita a aprender dinâmicas de respiração para trazer para o grupo. Ou tem alguém da comunidade, um liderante da comunidade, alguém do grupo que sabe alguma técnica que possa desenvolver. Em relação aos profissionais de saúde, é sempre importante ter aquele que começa, né? Então, que inicia o grupo e vai sempre ao final. E também a gente não pode trazer um grande número de profissionais para dentro do grupo. O ideal é trabalhar com 1, 2 profissionais em cada grupo, né? Até para você ter um equilíbrio entre o número de usuários e profissionais.
Vou precisar dos recursos materiais, material de apoio, né, toda a logística local. Preciso mapear os locais da comunidade. De repente, eu já posso identificar locais que já acontecem ou aconteceram algum evento social, alguma atividade de grupo que eu posso agregar as atividades que eu estou pensando já nesse grupo que está sendo conduzido, o de mães, grupo de idoso, né, ou algum grupo junto com a igreja, ou algum outro equipamento social. E quando é que eu vou fazer? Então, o tempo de duração do grupo, a gente recomenda ficar em torno ali de 1 hora, 1 hora e meia, né? E esse horário ele precisa ser adequado para a participação das pessoas. Não adianta eu propor um grupo de tarde e todas as pessoas só podem participar de noite. Ou eu propor de noite e as pessoas só podem participar de manhã. Então, essa pactuação entre a agenda do profissional e a agenda do participante é importante também. Né? E aí agora eu vou trazer alguns exemplos, né, que nós já estamos caminhando para o final da nossa web, o Djalma já mostrou a plaquinha, né, de algumas dinâmicas que a gente pode fazer para a condução do grupo. Né? Então, quem que deve ser o coordenador, que rotinas eu devo estabelecer, que práticas de saúde eu posso estar ofertando, que dinâmicas participativas e problematizadoras eu posso estar conduzindo para aumentar a adesão do meu grupo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Nem todas as pessoas da equipe de saúde têm perfil para conduzir grupo. Tem pessoas que gostam de conduzir grupo, tem pessoas que não gostam de conduzir grupo. Então, o coordenador, o responsável do grupo, aquela pessoa que vai estar à frente, né? O facilitador do grupo, ele precisa ser uma pessoa que saiba integrar, animar o grupo, né? Ela precisa dominar o assunto que vai fazer, para poder fazer as síntese, fazer as problematizações, as discussões do grupo. Ele precisa ter a habilidade de saber questionar, né? Então, utilizar o método dos porquês. Ele precisa saber dar a opinião, mas ele também precisa saber se calar e controlar um pouco a impaciência das coisas que vão ser discutidas e ditas naquele grupo, certo? Eu preciso pensar numa dinâmica inicial, né? De repente, falando dos sentimentos do grupo, da importância de cada um estar ali, para quê? Para se criar esse sentimento de unidade, de vínculo, de grupo. Um momento de discussão, de problematização, de reflexão, onde a gente vai propor que os participantes façam uma reflexão crítica da realidade e no sentido de produzir uma ação transformadora para aquelas pessoas que têm uma situação semelhante. E um fechamento para esse grupo, né? Então, esse momento que eu vou fazer uma reflexão sobre o trabalho que eu realizei dentro daquele dia e tentar traçar um plano de ação, né? Estratégias que eu vou pensar para o dia seguinte, para aquela semana ou para aqueles próximos 15 dias, para superar aquele problema que eu discuti ali naquele encontro. Bom, então vamos exemplificar uma dinâmica inicial. Trouxe alguns exemplos, né, de dinâmica inicial. Então, para escolher eu preciso então escolher uma estratégia, né, com o objetivo de motivar os participantes primeiro a chegar no horário agendado, né? Então, uma dinâmica que promova o acolhimento dessas pessoas, né? Que tranquilize as pessoas nessa vinda para o grupo. Tem pessoas que não gostam de expor seus problemas para o grupo. É uma dinâmica que ajude a melhorar o fluxo e a adesão dos pacientes, né? Então, a dinâmica inicial ela é importante porque ela tem essa tarefa de aquecimento do grupo, né? Então, de repente, ela pode ser feita por um profissional, pode ser feita por um dos integrantes do grupo, né? É interessante que a gente faça ali quando a gente tem mais ou menos 50% das pessoas chegando e que ela tem uma duração de 15 a 30 minutos, tá? Então, vamos dar exemplos na prática. De repente, eu posso iniciar o grupo falando sobre o sentimento do grupo, né? Da contribuição que eles têm ali, fortalecendo essa aproximação, a valorização um com o outro, né, de forma acessível,
A troca entre os profissionais, né, ela deve ser constante, além de que a gente deve valorizar o sentimento de equipe, né, e que todos se sintam valorizados nessa abertura do grupo. Ou uma outra estratégia, usar uma técnica quebra-gelo. Vamos supor, estou me sentindo muito cansado hoje, né? Fiz muitos atendimentos, mas depois de cada partilha, trazer a reflexão entre as pessoas. Ou, de repente, abrir o grupo com alguma estratégia que promove vínculo com alegria. Contar história, relatos engraçados, estimular o riso, né? Porque o rir é saudável. Ou propor uma atividade de respiração, onde a gente, naquele momento que as pessoas estão fazendo a respiração, a gente consiga estimular um momento de reflexão, né? Então, o facilitador do grupo pode dizer, agora que vocês estão, não pensem mais nos problemas, né? Vamos só se concentrar na música, na respiração, e depois do exercício de respiração, todos vão se sentar e vão falar um pouco do dia a dia, como é que está a família, a vida, e entrar no tema principal do dia. Ou tem exemplo da dinâmica do balão, né, que eu busquei lá na comunidade de prática, que é um relato de experiência do município de Belém do Pará. A gente pode também estar consultando a revista Catarinense Saúde da Família. Tem muitas estratégias, muitos exemplos de relatos de experiências bem interessantes de grupo lá nos cadernos da revista, que vocês podem utilizar, né, e ver e discutir com a equipe se essa dinâmica ela cabe ou não. Trouxe a dinâmica do grupo de balões. Por que ela é interessante, né? Porque além de ela ser uma dinâmica quebra-gelo, né, é uma dinâmica que é alegre, né? Porque ela tem música, ela estimula o movimento das pessoas, estimula o contato. Então, eu organizo as pessoas do grupo de uma forma que eu consigo repassar um balão na mão do outro, né? Então, toda aquela brincadeira do balão, né? Ela quebra um pouco o gelo, né? Faz com que as pessoas possam compartilhar conhecimento. E aí, o que acontece? Em cada balãozinho, eu coloco uma perguntinha sobre aquele assunto, que vai ser a temática do dia. Vocês podem até fazer uma caixa, né, de questões num grupo anterior, pedir para cada participante deixar uma perguntinha do tema que vai ser discutido no grupo da semana seguinte, e aquelas perguntinhas vocês colocam dentro do balão. E aí a música toca, a hora que a música para, eu peço para a pessoa furar o balão, estourar o balão, e aí ela vai ler aquela pergunta. Ela vai ler aquela pergunta e vai tentar responder aquela pergunta com os conhecimentos que ela tem, né, da melhor forma que ela acha que poderia explicar, dar a resposta para aquele questionamento. E aí o profissional da saúde vem e complementa, né, com algum conhecimento científico, alguma evidência, para quê? Para estimular o grupo a refletir sobre o processo de saúde e doença. Uma prática que é bem interessante, uma dinâmica que é uma dinâmica curta, né? Ela promove o vínculo e ajuda nesse start para a gente entrar no momento de discussão. Outra é organizar um momento de acolhimento com práticas integrativas e complementares antes de começar o grupo. Então, posso, de repente, estimular que eles cheguem no horário certo. Nos 15 primeiros minutos eu vou aprender uma técnica de automassagem. De repente eu estou fazendo um grupo de dor, um grupo de ansiedade, né? Que é o nosso caso aqui, um grupo de ansiedade. Ou eu vou aplicar a auriculoterapia nos 30 primeiros minutos. Então, as pessoas que chegam recebem a auriculoterapia. Ou vou propor um grupo de meditação. Então, naqueles 30 minutinhos iniciais, eu vou fazer um grupo de meditação, né? Então, tem outras práticas integrativas que a gente pode pensar. E aí, esse momento de discussão, que é a fase do meio de desenvolvimento, eu vou trabalhar ali entre 45 e 1 hora, né? Então, eu sempre vou cuidar para não envolver questões religiosas, pessoais e culturais nesse momento de discussão. Vai ser um momento que eu vou problematizar as situações vividas. Então, se eu adoto a dinâmica do balão, eu já tiro o gancho, né, dessa resposta, pego o gancho com a resposta dessa situação vivenciada pela pessoa, né? E a partir do diálogo eu vou
buscando estimular algumas estratégias para transformar as atitudes, as habilidades, para lidar com aquele problema que está sendo discutido no momento. E vou, então, estimular a discussão do grupo, né, nesse ponto de estar refletindo com o seu problema a partir do seu ponto de vista, das suas vivências, né, e de que forma que o cuidado profissional pode ajudar naquele momento e que estratégias eu posso tratar. Então, para estimular a discussão do grupo, a gente pode escolher dinâmicas participativas ou dispositivos educativos que consigam dinamizar esse grupo. Então, aquecer os participantes para que todos participem de forma efetiva. E aí é importante que seja utilizada alguma atividade em que o participante possa se sentir pertencente do grupo. Então, a gente trouxe algumas sugestões. Então, dentro do momento de discussão, primeira coisa, eu preciso saber ouvir. Eu preciso sempre partir da realidade do grupo. Então, como é que as pessoas vivenciam, quais são as crenças, os valores, os tabus, o que elas acham sobre aquele tema, se alguém sabe responder, né? Por isso que eu trouxe a dinâmica do balão como sugestão, como estratégia de grupo. Como é que é a realidade dos profissionais, né? Como é que é a realidade, então casa a realidade do profissional com a realidade da população. É interessante eu conhecer as histórias de vida, contar, né, buscar dinâmicas que trabalhem sobre, estimulem que as pessoas contem as coisas que acontecem da vida, problematizar por quê, como assim, né? Sempre voltar no problema inicial com outros olhos para tentar e já ir fazendo a síntese do assunto, puxando pontos-chave. E aí eu posso, nesse momento de desenvolvimento, de repente, inserir algumas dinâmicas lúdicas. Então, trouxe o relato de experiência de Natal, que usou a dinâmica da caixa sentimental. Então, o que a caixa sentimental tem de interessante? Ela é uma estratégia lúdica, né, que é focado no diálogo e vem despertar essa discussão, né, sobre questões e objetos que podem despertar algum sentimento na pessoa e fazê-la ressignificar aquilo na vida dela. Então, ele é uma dinâmica que envolve objetos pessoais, né, que muitas vezes são guardados e têm algum significado diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que o nariz de palhaço, muitas vezes, ele representa para nós um momento de risada, né, do circo, de divertimento, de criança. Mas pode ter pessoas que olham o nariz de palhaço e traga lágrima, memórias, né? Lembranças que incomodem ou que tragam ou não alegria para essa pessoa. Então, esse tipo de dinâmica, ela pode ajudar o quê? Pode ajudar as pessoas a retirar esse incômodo, né? Enfrentar, restaurar, né, aquele bloqueio, pois muitas vezes o que a gente guarda ali, né, ele pode ser trabalhado diferente, ele pode ser redefinido, ele pode criar um outro valor e aí potencializar um jeito novo da gente lidar com aquela situação. Então é uma dinâmica bem legal para a gente trabalhar com pessoas que têm essa questão da ansiedade. E aí, essa dinâmica, ela pode partir, de repente, de um texto introdutório que a equipe pode redigir, né? E que vai provocando um sentimento, né, de unidade, vai deixando as pessoas à vontade para elas, assim, espontaneamente ir até a caixa, pegar um objeto, trazer as recordações, né? Contar as histórias, retratar as vivências delas, positivas e negativas, que vão podendo, então, criar uma identidade comum. E o participante, né, o coordenador, então, ele vai estimulando o participante a falar sobre esse objeto escolhido, quais são as memórias, né, qual o sentido dele para a vida dele, né, e aí vai se desenrolando toda a dinâmica dentro do objetivo que a gente quer, que no nosso exemplo seria, né, trazer estratégias para controlar a ansiedade. Ou usar algum dispositivo educativo. Vamos supor as plantas medicinais, né? Então, eu posso fazer uma roda de conversa sobre plantas medicinais, vamos supor, plantas medicinais no controle da ansiedade,
onde eu vou abordar plantas que podem ser utilizadas na saúde mental das pessoas, mas eu também posso, a partir dessa discussão, pensar em ensinar a fazer sachê, travesseirinhos, aromatizadores, sabonetes com plantas medicinais para estar. Então, trabalhando esse espaço ocioso que essas mulheres relataram para nós naquele dia. Ou levar essas pessoas para fazer uma vivência sobre alimentação saudável, plantas para o controle do tabagismo. Então, existem diversas dinâmicas que a gente pode fazer. Ou inserir práticas corporais como, por exemplo, uma prática corporal como alternativa de autocuidado para o controle da dor, né, que foi exemplo da equipe de São Paulo que fez. Né? Então, eles fizeram um grupo compartilhado, Saúde da Família e NASF, fechado para pacientes que tiveram a caracterização de dor crônica, né, e foram 5 encontros quinzenais. E aí eles organizaram um encontro para fazer avaliação e avaliar a intensidade da dor, né, uso de medicação, atividade física e condições de saúde da pessoa, e mais 4 encontros para orientar questões relacionadas à postura, orientações funcionais, atividade física, alongamento, reflexão, né, e toda a compreensão desse equilíbrio do corpo, né, e melhorando o entendimento das pessoas sobre o movimento corporal e quanto isso é importante para alívio da dor, não só, né, além da medicação. Só que, para a gente poder escolher uma dinâmica, é importante que a equipe pense algumas questões, que seriam o quê? Primeiro, a atividade que eu estou escolhendo, né, que o nosso grupo está escolhendo, ele tem relação com o conteúdo que eu quero trabalhar? A dinâmica ela tem que ter um sentido dentro daquilo que eu quero trabalhar. O tempo que eu tenho, vai dar para aplicar todas as etapas? Não adianta eu escolher uma dinâmica muito grande e eu não ter o tempo para aplicar. Né? A atividade não explorada, né? A atividade ela não explorará as pessoas sem autorização dela, né? Então, de repente eu me proponho a fazer a auriculoterapia e as pessoas não querem receber a auriculoterapia. Eu consigo dimensionar alguma reação que pode aparecer e que vou fazer com elas, né? Então, a caixa dos sentimentos. De repente, eu preciso pensar, né, de que forma que eu vou trabalhar com os sentimentos da pessoa, porque, de repente, eu posso colocar um objeto ali que ele traga um sentimento que, né, saia um pouco do controle da atividade do grupo. Então, eu preciso pensar também nas características das pessoas que vão estar participando dessa dinâmica. Como é que essa atividade vai fazer com que eu chegue no objetivo principal que eu estou traçando, né? Então, e a atividade que eu escolhi vai facilitar o processo de aprendizagem, né? Eu também estou preparado, né? Ou tenho a quem pedir ajuda, se necessitar de algum apoio emocional para o grupo. Então, antes de eu escolher a dinâmica, fechar a dinâmica, eu tenho que pensar nessas questões, né, que podem surgir e questões algumas inesperadas que eu preciso contornar na situação. E a dinâmica de fechamento, ela vai fazer então essa síntese, né? Então, em torno de 15 minutos, é uma dinâmica que eu vou promover o encerramento das atividades, ela precisa promover a reflexão do trabalho, né? Trazer essa importância, esse significado do que foi realizado, tanto para a vida profissional como para a vida pessoal das pessoas, estimular essa reflexão acerca dos obstáculos que eles vão enfrentar no dia da manhã, né, e nos próximos dias, e que estratégias a gente está se propondo em conjunto de a gente traçar para a gente conseguir vencer aquele obstáculo. E aí, fechando a construção do grupo, o trabalho do grupo, não esquecer de registrar, ou no prontuário eletrônico, a evolução, né? Então, se eu fiz um atendimento de auriculoterapia, fazer a evolução desse procedimento lá no prontuário do cidadão, né? Fazer o registro nas fichas CDS das atividades coletivas e criar um instrumento de avaliação dessa atividade em grupo, né? Então, aqui está a ficha de atividade coletiva, né? A versão nova, ela teve algumas alterações, então é importante, né, eu registrar corretamente todos os campos, porque é a partir da digitação do preenchimento correto que vai gerar o meu indicador de saúde lá no CISAB,
né? E aqui eu trago algum exemplo de instrumento de satisfação do usuário, né? Então, posso fazer esse panfletozinho, né? Meia folha, e perguntar, como é que foi o grupo hoje, né? Ah, foi emocionante, fiquei feliz, atendeu minhas expectativas, superou as minhas expectativas, a dinâmica foi alegre, fiquei motivado, né? Todos estimularam e aí isso conseguiu estimular minha criatividade para me superar os meus problemas. Eu vi que o meu problema é também igual ao problema do outro e a partir dessa troca de experiência eu consigo ver que eu tenho capacidade de enfrentar isso. Ou fiquei pouco motivada, né? Foi indiferente para mim, não atendeu minhas expectativas, fiquei insatisfeito, as informações não foram claras, fiquei confuso, me trouxe mais dúvidas que soluções. O grupo foi muito monótono, né? Eu não consegui me expressar no grupo dessa vez e eu fiquei muito irritada, né? Então, é uma forma, um exemplo de instrumento, cada um pode criar o seu instrumento. Tá? Eu achei interessante esse tipo de instrumento para trazer e compartilhar com vocês. E para a gente fechar a nossa web de hoje, né? Então, primeiro, né? Trabalho com grupo é uma alternativa de cuidado, sim, na atenção básica. Então, é um espaço que vai favorecer o aprimoramento de todos os envolvidos, né? Não só o usuário, mas também o profissional, porque eu consigo valorizar os diversos saberes e práticas, né? E tentar compartilhar as possibilidades de intervir de forma criativa e inovadora no processo de saúde e doença de cada um. E se os grupos eles forem criados, né, utilizados com responsabilidades e de forma adequada, né, adequada ao diagnóstico das necessidades e demandas do meu território, ele tem sim um caráter potencializador de grandes transformações. Aqui eu trago algumas referências trabalhadas em algumas outras webs que a gente viu, já está no nosso acervo, né? Sugestões de leitura, né? Existe um capítulo dentro da revista Adolescer, do autor Nelson Vietiello, que traz diferentes dinâmicas para diferentes temáticas, né? São dinâmicas voltadas para adolescente, mas ciência, mas a gente pode estar adaptando para as outras faixas etárias, né? Tem o livro do Zinderman, que fala sobre o trabalho do grupo, que é bem interessante. Tem um artigo, né, Grupos de Promoção de Saúde no Desenvolvimento da Autonomia, Condição de Vida e Saúde, que é um artigo muito interessante, que eu recomendo a leitura, porque traz muito essa questão do grupo de promoção de saúde e outras, né, referências que abordam sobre o grupo. Então, eu me coloco à disposição, né, de estar respondendo as dúvidas sobre o grupo. O que eu conseguir responder, eu respondo aqui. E que o que a gente não tiver resposta e que o tempo, né, ficar curto, eu sugiro que vocês possam enviar por teleconsultoria.